É, a última também eu não estava. Ah, tá bom. Pessoal, eu vou tentar ficar de olho aqui, que aparecem os participantes, vou ficar atenta, porque se a Janira entrar, eu tenho que permitir a entrada dela, mudou isso no Zoom, tá? Então, muitíssimo boa tarde para todas vocês que estão aqui. Bom, É muito bom a gente poder estar reunida de novo. A Débora está ali sempre com o Felipe, entendeu? Acho que é um desejo grande do nosso coração, porque é um desejo grande do coração do nosso Pai, que a gente esteja aqui reunida, né? E quando duas ou mais pessoas se reúnem em nome dele, a presença dele é real entre nós aqui, tá? Então, é muito bom a gente poder estar reunida aqui novamente, tá? Primeira coisa que eu queria falar com vocês é qual é o método que eu tenho trabalhado. Tem gente que está chegando aqui agora, né? Está na primeira reunião. Espera aí, tem mais uma pessoa, tá? E eu entendo quando a gente trabalha, eu que venho de uma jornada de desenvolvimento pessoal, a Renata está aqui também, sabe como é, Débora também já vem passando por isso. Tem muita gente aqui, a Lilian, que já fez mentoria, tá? E a gente reconhece que existe uma pressão muito grande da quantidade de informação que é trazida para a gente. De igual forma, se você também for para uma igreja, e se você passar a viver dentro da igreja, a ver ministração quando chega em casa, a sair de uma igreja e ir para outra, se a gente ficar nesse ritmo frenético, acontece a mesma coisa. Uma vez me deram um exemplo que é como se você comesse no café da manhã um tipo de alimento, sei lá, você toma um café da manhã fit, na hora do almoço você come feijoada, na hora do jantar é um sanduíche italiano, e, obviamente, no final do dia, o que vai acontecer é que você vai passar mal. Né? Em vez daquilo tudo te alimentar, vai te fazer mal. Então, eu trabalho muito dentro da visão da força do um. Eu falo que um versículo, se você ativar um versículo bíblico na sua vida, você transforma a sua vida completamente. Se a gente ativar um código que a gente aprende aqui, que na verdade é só uma releitura, daquilo que a Bíblia já fala para a gente, né? Quando a gente fala em códigos, em chaves, na verdade a gente estava falando mesmo de princípios bíblicos. Então, mas se a gente pegar qualquer um desses códigos, qualquer uma dessas chaves, uma só, e a gente ativar aquilo na nossa vida, ela vai fazer uma grande diferença. Tá? Então, eu tenho caminhado com as meninas aqui desde o primeiro dia, mais ou menos falando as mesmas coisas, mas falar as mesmas coisas nos traz segurança. Então, acho que é importante a gente caminhar lentamente a partir de uma coisa só. Tá? Na nossa primeira reunião, nós falamos a respeito dos paradigmas. O que são paradigmas? Na verdade, existem dois tipos de paradigma que a gente pode ter. Tá? Ou você apoia a sua visão de mundo, os seus paradigmas. Tem alguém que está dizendo que não está conseguindo ouvir. Mais alguém não está me ouvindo? A Lilian diz que não está. O áudio dela ainda está conectando. Deixa eu responder aqui no chat para ela. Meu áudio estava ruim, eu saí da reunião e entrei de novo e voltou ao normal. Tá, vou falar com ela. Lilian, sai da reunião. Acho que ela até já fez isso. Acho que ela mesmo já teve a intuição de fazer. Tá? Então, só ficar atenta ali que ela vai entrar. Então, o paradigma é a nossa visão do mundo, a forma como a gente olha para as nossas experiências, para a nossa vida, e isso determina claramente como que as coisas serão dali para frente. Né? Se eu olho a minha vida a partir das experiências que eu tenho, eu vou continuar a repetir essas experiências. Mas se eu olho para a vida através de princípios que foram estabelecidos por Deus, a minha vida certamente vai fluir de uma outra maneira, vai fluir numa outra direção. Tá? Então, na nossa primeira reunião, a gente falou muito a respeito disso, a respeito de estabelecer um olhar adequado, estabelecer uma forma de lidar com as situações da nossa vida de maneira adequada. Eu, hoje, em sala de aula,
né? Eu já falei com vocês que eu trabalho com uma matéria de liderança na escola chamada Líder em Mim. E uma das atividades era sobre mente reativa e mente proativa. E a menina falou assim, tia, eu assisti os vídeos que você colocou, a minha mente é reativa. Tem como mudar? Eu falei, tem. E a primeira coisa você já fez. A primeira coisa você já teve uma clareza da situação em que você está, que é o principal. Você tem que saber onde é que você está e você tem que entender isso, olhar para isso e não ignorar essa clareza. Porque às vezes o que acontece? A gente até é exposto àquela situação, mas a gente prefere fingir que não viu. Não, eu não sou assim, não. Que é isso? Eu sou uma pessoa super descolada. Não, eu entendo de tudo. Não, eu me dou bem com tudo, com todos. Eu não sou chateado com ninguém. Eu sei perdoar todo mundo. Eu não guardo mágoa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para a gente mudar é reconhecer o estado em que a gente está. É adquirir a clareza mental para aquilo que a gente está vivendo. E a partir disso, você precisa, primeiro entendimento que a gente tem que ter. Tudo começa no pensamento. Gente, a apostila dos meninos está aqui, ó. 6º ano. Eu falei, gente, é incrível. 6º ano, esse material deles aqui, ó. Isso aqui está falando, olha bem, há uma criação, tudo se baseia no princípio de que todas as coisas são criadas 2 vezes. Há uma criação mental ou inicial e uma criação física ou segunda criação. Ou seja, tudo começa no pensamento. Aí eu dei o exemplo para eles. Imagina que uma pessoa, numa circunstância completamente desfavorável, financeiramente desfavorável, com filhos querendo, né, passando necessidade em casa, ela passa diante de uma casa e ela percebe um dia que aquela casa é mais afastada, que aquela casa parece vazia. Então, ela todo dia ela passa para ele e fala assim, nossa, essa casa é tão vazia, né? E aí, no outro dia, ela passa, gente, alguém pode roubar essa casa não parece que é difícil de roubar, não. E se um dia esse pensamento chegar ao ponto de, ou ela sai de casa com uma necessidade muito urgente, muito grande, para atender os filhos, para atender a família, e ela passa ali de novo, aquele primeiro pensamento se torna num outro pensamento. Eu vou roubar. E a partir do momento em que ela pensa isso, a chance dela praticar essa ação está cada vez maior. Porque pensamentos geram sentimentos. Então você começa, quando, por exemplo, Covid-19, você ficar pensando nisso o dia inteiro, pensando nas pessoas que estão passando por dificuldade, pensando nas pessoas que estão nos hospitais, pensando nisso tudo, você vai começar a se sentir mal diante de tudo isso. A culpa, ela vem muito desse tipo de coisa. A gente começa a pensar muito num determinado assunto e a gente começa a se sentir culpado por aquilo. Você quer ver uma coisa que não é para a gente se sentir culpado e a gente se sente? Você sai um dia com a sua família para passear, por exemplo, para ir ao shopping, para ir numa sorveteria. Você está indo com a sua família, você vai pagar o sorvete, o lanche com o dinheiro que é o suor do seu trabalho, não tem nada de errado que está acontecendo. Chega uma pessoa com necessidade e te pede alguma coisa. Você começa de repente a falar assim, meu Deus, eu aqui com a minha família, passando por tudo isso e essa pessoa sem nada. E de repente você começa a se sentir culpado porque você está desfrutando daquilo que é seu direito. Porque a outra pessoa não está. E a gente começa a se sentir culpado. Não que a gente não tenha que olhar para o outro, ao contrário, a gente sabe que a gente tem que ter o olhar de generosidade, mas não faz sentido a gente pegar o problema que é do outro e colocar sobre a gente. Eu preciso entender que a dor do outro também é minha dor, mas o problema do outro não é o meu problema. Porque muitas vezes, nós é que criamos os nossos próprios problemas. A partir de uma dor que poderia ter sido tratada, a gente começa a criar problemas sobre problemas e a gente se vê perdido no meio daquilo tudo. Então, pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram ações. Se eu fico pensando muito naquilo, se eu fico me sentindo bem ou mal em relação a um evento, o que eu vou fazer automaticamente? Aquilo vai desencadear uma ação. E as ações levam aos resultados.
Daí que se você olha para alguma área da sua vida e você não está feliz com o resultado que você tem nessa área, o que você tem que fazer? Voltar. Assim, peraí, por que eu estou tendo esse tipo de resultado na minha vida? Ah, porque eu estou praticando esse tipo de ação. Mas o que eu tenho sentido, o que tem passado no meu coração que está me motivando a agir assim? O que eu fiquei pensando a semana passada inteira para que nessa semana eu estivesse me sentindo dessa maneira, para que eu tivesse tomado esse tipo de decisão que me trouxe a esse tipo de resultado? Só que dá trabalho, né, gente? Dá trabalho. Tem dia que eu falo que é melhor se pudesse ser aquele pessoal que no domingo assiste o Domingão do Faustão, nada contra, tá? Mas o pessoal que fica só por conta do Domingão do Faustão, fazendo churrasquinho na calçada, morrendo de rir de tudo aquilo que ele fala e esquecendo que tem um monte de outras coisas acontecendo. Tá? Então, tem dia que dá vontade da gente não esquentar a cabeça, tem dia que dá vontade de pegar todos os livros que estão em cima da mesa e jogar tudo fora. Fala, não quero saber de mais nada disso. A Débora falou outro dia que queria botar fogo nos cadernos da mentoria. Porque, de uma certa forma, aquilo também nos afronta. Quando a Débora olha para os cadernos dela, ela fala, cara, o que eu fiz? Anotei isso tudo, isso aqui é um registro de tudo aquilo que eu recebi. E o que eu fiz com isso que eu recebi? Eu não fiz nada. Então, de uma certa forma, aquilo também confronta a gente. Aí, o que é mais fácil fazer? Jogar fora, tacar fogo. Quando, na verdade, o que eu deveria fazer? Peraí, deixa eu olhar para esses cadernos com outros olhos. Deixa eu ver se eu não coloquei uma. É impossível que eu não tenha colocado uma coisa em prática. Eu falei com a Débora, falei, Débora, assista às suas aulas de mentoria tem quase um ano, uns 6, 8 meses. Falei, assiste às suas aulas de mentoria daquela época e vê como hoje você está completamente mudada, como você é uma pessoa muito melhor do que aquela que iniciou a mentoria. Por quê, gente? A gente, quando pensa em resultado, a gente acha que resultado é um troço gigante. Pergunta para um aluno, o que é um aluno de resultado? Ah, um aluno que tira nota boa na prova. Certo, mas acontece que para esse aluno ter esse grande resultado, ele precisou de um monte de pequenos resultados na trajetória dele. Ele precisou prestar atenção na aula, ele precisou entregar as tarefas em dia para não perder nenhum ponto porque entregou tarefa atrasada. Ele precisou cumprir com tudo aquilo que foi estabelecido pelo professor. Ele precisou cumprir com aquilo que ele estabeleceu com ele mesmo. Então, ele teve uma sequência de pequenos resultados que o levaram a um grande resultado. Só que a gente tem mania de não enxergar os nossos pequenos resultados. A Bíblia fala, né? Não despreze os pequenos começos. Gente, ninguém chega longe sem dar o primeiro passo. Eu sei que isso é clichê, mas, lá, a Janira não conseguiu entrar. Vou ver com ela depois o que eu consigo. A gente tem parece clichê essa história, né? Uma grande caminhada começa com o primeiro passo, mas é óbvio. E é tão clichê que a gente não presta atenção, que a gente acha que não tem valor. Sabe por quê? Porque para a gente parece que só tem valor se for complicado. Se exigir um sacrifício fora do normal, se eu tiver que arrancar a minha pele, aí, nossa, olha como eu me empenhei, olha que grande resultado eu tive. Mas não, os resultados estão nas coisas simples. Você acha que Jesus pediria para a gente ter um resultado muito maior do que a gente consegue? Claro que não. Ele pede para a gente resultado no cotidiano. É resultado com a pessoa que está do nosso lado. É resultado nas pequenas coisas. São elas que te levam aos grandes resultados. Então, isso a gente falou, né? Entre a primeira e a segunda aula. A primeira aula foi sobre paradigmas. A segunda aula foi ajustando o foco, em que a gente começou a ter essa percepção, em que a gente passou a olhar com essa maneira diferenciada. Nessa segunda aula, eu passei uma tarefa pedindo que a gente ajustasse o foco, tanto em direção ao outro, quanto em direção a nós mesmos. Né? Falei que a gente deveria olhar tanto para o outro, quanto para a gente mesma, com os olhos de Jesus. Mas sabe o que eu percebi nessa tarefa? Que eu inverti a ordem. Primeiro que eu deveria ter dado uma tarefa só, em vez de duas, porque ali tinha 2 tarefas. A primeira tarefa tinha que ser olhar com os olhos de Jesus para a gente mesmo. Porque você sabe o que eu percebi? Muita gente falando comigo
Não. Aí eu falei, gente, faz isso no casamento, olha com os outros olhos para o marido. Aí a grande maioria comentava comigo o seguinte, não, mais ou menos assim, apesar dos defeitos dele, eu vou olhar para ele com os olhos de Jesus. Não está olhando com os olhos de Jesus ainda não, porque Jesus não via os defeitos. E por que a gente faz isso? Porque a gente não está acostumado a olhar para a gente sem enxergar os nossos defeitos. Quando a gente olha para a gente, a primeira coisa que a gente vê é a nossa fraqueza, são os nossos defeitos, as nossas incapacidades, em vez de fazer o contrário. Não que eu vá ser soberba por causa disso, mas eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso entender quem Cristo me tornou. Então, esse exercício do olhar, eu aprendi muito com ele por conta disso. Eu falei, gente, primeiro eu preciso desenvolver o olhar de Jesus para mim. Depois que eu exercitar ele muito bem em relação a mim mesma, aí eu estou pronta para olhar para o outro com o olhar de Jesus. Porque a gente consegue se sacrificar para olhar o outro com o olhar de Jesus, mas a gente não consegue largar as nossas ideias erradas a nosso respeito para olhar para a gente com o olhar de Jesus. E a nossa reunião de hoje chama-se Escolhendo a Direção. Então, o caminho foi esse. Primeiro, eu escolhi como é que eu vou olhar, depois eu ajustei o meu foco, e agora eu tenho que escolher uma direção. Eu conversei com meu marido e falei com ele, falei, amor, como é que atirador, sniper, ele gosta muito de arma, ele atira muito bem. Fui vendo a sequência com ele. E é mais ou menos essa sequência que eu estou seguindo com a gente aqui. Então, agora eu preciso escolher para que direção eu vou apontar o meu olhar. Para que direção eu vou olhar. Mais uma vez, na aula de hoje do 6º ano, no livro falava o episódio lá da história de Alice no País das Maravilhas, quando ela chega num caminho e ela não sabe para onde vai. Aí ela vê o gato na árvore. E aí ela pergunta para o gato, para onde eu vou? Para onde esse caminho? Quer ver? O texto está aqui. Tem até o diálogo no livro. A pergunta dela foi, por favor, você poderia me dizer por qual caminho devo seguir a partir daqui? E o gato pergunta, isso depende muito do lugar ao qual você quer chegar. Mas não me importo muito com isso. Nesse caso, não faz diferença que caminho você vai tomar. Gente, quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Imagina que você chega a uma agência de viagem e fala, eu quero comprar um pacote. Pois não. Você quer viajar para onde? Qualquer lugar. Eu só quero sair daqui, só quero viajar, dar um tempo, espairecer. Tá, mas você está pensando no Brasil ou no exterior? Não. Você não está entendendo. Qualquer lugar. Eu só quero viajar. Tá, mas você quer praia ou montanha? Qualquer lugar. O que eu estou fazendo? Tirando as minhas decisões, da minha responsabilidade, estou colocando na mão de outra pessoa. O que a agência, a moça da agência vai fazer? Primeira coisa, ela vai montar um pacote para mim, segundo a vontade dela, segundo o olhar dela e não segundo o meu. Outra coisa, provavelmente, se ela ganha comissão, ela vai pegar o pacote mais caro que tiver na agência e vai tentar fazer com que eu compre esse pacote. E se para mim qualquer lugar serve, beleza. Independente do preço que eu tiver que pagar, eu só quero sair do lugar onde eu estou. Quantas vezes nós já fizemos isso, meninas? Quantas vezes você estava numa situação de angústia em que a única coisa que você queria era se livrar daquilo? E aí você recorreu a todo e qualquer tipo de ajuda. Você foi conversar com qualquer pessoa, você desabafou com o primeiro que passou pela sua frente. Você recorreu a qualquer tipo de ajuda. Você talvez tenha até entrado aí numa situação de julgo desigual, porque você foi buscar ajuda com uma pessoa que não vive, que não tem os mesmos propósitos que você. Tudo que você queria era sair de onde você estava, mas você não estabeleceu onde você queria chegar. Deixa eu ver se eu consigo clarear as coisas para mim aqui. A minha luminária quebrou. Aí eu estou usando uma coisa absolutamente alternativa aqui para clarear um pouquinho. Aí. Então, se a gente não souber para onde a gente vai,
É aquela clareza que a gente falou lá no início. Eu tenho que primeiro saber onde é que eu estou, para eu saber, né, qual que é o meu estado atual, para que eu possa saber, tá, e onde eu quero chegar? É claro que existe um destino final, mas para eu chegar no destino final, eu vou ter que dar umas paradinhas no caminho, nem que seja para comer, para ir ao banheiro e para descansar um pouco. Não dá para viajar 500 milhões de quilômetros da noite para o dia, sem parar. Você tem que parar para abastecer. Dependendo se for uma vez, meu marido veio de São Paulo, ou foi daqui, da nossa cidade, Juiz de Fora, até São Paulo, numa motinha daquelas Dream. Ele colocou 1 litro de óleo aqui na cidade. Quando chegou em São Paulo, ele teve que colocar outro litro de óleo, porque senão o motorzinho da moto não ia aguentar. É a viagem ideal? Deu para chegar, chegou, beleza. Mas é a forma como a gente realmente deve viajar? Será que ele viajou em paz? Será que ele viajou com toda a segurança que ele poderia, que ele precisaria ter viajado? O fato de ter dado certo uma vez não quer dizer que vai dar certo de novo na próxima. Então a gente precisa saber fazer essas medidas também. Então, para hoje, falando sobre escolhendo a direção. Já estou falando demais, estou ficando até com sede. Alguém fala para mim qual que é a direção, gente? Quantas direções a gente tem para tomar? Liga o áudio aí. Ah lá, a Valéria está bebendo água, nem me oferece. Renata também bebeu água, nem me ofereceu. Vou te falar, viu? E aí? Direção para dentro, sim. Direção é para dentro, não é, Célia? Gente, só tem 2 direções e só uma delas é certa. Né? A direção é sempre para dentro. Ou você caminha para dentro ou você caminha para fora. Ou você caminha para dentro daquilo que Deus tem para você, ou você caminha para fora daquilo que Deus tem para você. Eu anotei ali, ó, o caminho para dentro vai te levar a Deus, que é onde está a sua identidade, vai te levar ao reino, que é onde está o seu propósito. O caminho para dentro é o caminho da autoconsciência, é o caminho do autoconhecimento. Antes de eu pensar em autoconhecimento, eu tenho que saber de autoconsciência. Eu tenho que saber... a Célia está falando ali que ela assistiu o filme da Louise Ray, que eu falei outro dia. É muito bacana, né, Célia? Ele é ótimo. Eu lembro que eu já vi ele uma vez, me apareceu como sugestão, mas não me chamou atenção na época, né? E aí eu tenho procurado ele e não consegui encontrar. Depois que você falou, eu comecei a procurar de novo e eu encontrei. Uhum. E agora faz todo sentido para mim, mas na época não fez. Então, é o processo, né? É o processo. Né? É aquela história que na época talvez você tenha dado um passo gigantesco. Sim. Né? Pulei Então, etapas. O filme é um bom filme. Outro dia eu assisti um filme idiota, uma comédia romântica idiota aqui em casa com a minha filha. Gente, eu tinha tudo para detestar o filme, porque o filme era bobo. Mas o filme era a respeito de uma moça que ela não amava a si mesma. A grande verdade é que ela não amava a si mesma. Então ela tinha ódio de comédia romântica, de tudo que levava a isso. E automaticamente ela era uma pessoa sozinha. Aí, um dia, quando ela acorda dentro de uma comédia romântica, em que, vamos supor, ela falou que quando você tropeça, tem que ter um galã bonito para poder te amparar. Aí tem aquela troca de olhar, e isso começou a acontecer com ela. Só que ela sabia que aquilo não era a vida dela, que a vida não era assim. E ela foi caminhando naquilo até que um dia que ela falou, gente, o que eu tenho que aprender com isso? Aí ela começou a pensar da visão que ela tinha da vida romântica, do amor. Ela falou, já sei, eu preciso fazer alguém se apaixonar por mim. Ok, isso aconteceu. Ela não saiu da comédia romântica. Ela falou, então não é isso. Então eu preciso me apaixonar por alguém. E aí ela foi em busca de se apaixonar por alguém. E não fez a menor diferença. Até que ao fim da história ela consegue perceber que, na verdade, quem ela tinha que amar era ela mesma. E aí, quando ela entende isso, ela acorda na vida dela de novo, só que aí ela já olha para a vida dela com outros olhos completamente diferentes, entendeu? Chama Mega Romântico. Uma bobagem o filme, mas eu aprendi com ele. Eu gosto desse tipo de filme.
Sim, é descompromissado, né? É. É um filme que você não é obrigado a aprender com ele. Porque tem uns filmes aí muito densos, muito pesados, que realmente você pode... Eu esqueci um, era não sei o que lá, de vidro. Não lembro. Eu sei que eram três heróis que estavam dentro de um hospício, e um filme super denso que realmente falava, trazia um monte de informação. Se você pegar Coringa, todo mundo eu não assisti, não deu tempo. Todo mundo que assistiu Coringa falou de cenas que mostram, que revelam e viram episódios, né, conseguindo espiritualizar a Coringa. Tá, mas aí eu me senti na obrigação de ver Coringa e conseguir entender aquilo tudo. Eu falei, eu não vou ter prazer em ver o filme, porque eu vou ter que ser obrigada a entender a mensagem do filme. Então, as comédias românticas, as comédias românticas, elas me agradam também por causa disso, tá? Então, o filósofo Sêneca, né, gente, ele já dizia, conhece-te a ti mesmo. Então, a primeira pessoa que a gente tem que conhecer, a primeira pessoa que a gente tem que amar é a gente mesmo. Primeiro que a gente tem que olhar com o olhar de Jesus é para a gente mesmo. E esse olhar de Jesus, você fala, mas Cissa, qual que é o olhar de Jesus? O olhar de Jesus é o olhar do amor, é o olhar da tolerância, é o olhar de falar, ok, tá tudo bem, tá, você errou, eu sei que você errou, mas tá tudo bem. Vamos voltar lá e vamos ver o que dá para consertar desse erro todo? Dá para pedir perdão? Mas e se a outra pessoa não me perdoar? Não, aí já é com ela, aí você já está pulando para outra parte da história. Vamos ficar só na sua parte da história. Dá para pedir perdão? Dá. Então vamos lá pedir. Dá para pedir perdão? Não, a pessoa foi embora e nunca mais vai voltar. Então peça perdão a Deus, trata com ele, ele envia para lá, ele move todas as coisas. Tá? Então, sempre o caminho primeiro é para dentro, o caminho primeiro é para a gente. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, que eu fiz uns slides para a gente. Espera aí. Ok. Ixi. Espera aí, gente. Que ele reclamou de alguma coisa que ele não me deixou apresentar o slide, não. Deixa eu tentar de novo. Cadê o slide? Perdi. Acho que o slide fechou. Espera aí. Deixa eu abrir ele de novo aqui, porque ele tem umas coisas que eu separei para gente. Aqui, escolhendo a direção. Só um pouquinho, vou fechar, esperar ele abrir aqui embaixo. Vamos, Fiote, abre para mim. Aqui, tá abrindo. Deixa eu ver. Tentar mais uma vez. Apresentação de slide. Vou colocar desse aqui. Slide atual. Ok. Então, falando a respeito de escolhas. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. E aí é só a gente escolher. É fácil assim, gente? É só escolher entre a vida e a prosperidade e entre a morte e a destruição? Quantas vezes a gente já fez escolhas erradas, né? Quantas vezes a gente, de alguma maneira,
escolheu morte e destruição. Quanta coisa a gente já matou na nossa vida por falta de sabedoria, por falta de entendimento, por falta de conhecimento da palavra de Deus, do verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. É um entendimento equivocado. Agora a Janira vai conseguir entrar. Ela já tinha até desistido e agora que ela está entrando. Está conectando ali. Então, às vezes a gente... Maurício, tomara que seja alguém usando o telefone de outra pessoa. Acredito que possa ser até a Janira, porque a Janira está na Itália. Então, pelo nome, acredito que ela esteja usando talvez o telefone do marido dela. Cissa, Oi, Janira, tudo bem? tudo bem? Desculpe, mas eu consegui entrar agora, Não, mas o que tudo importa bem. é Eu isso. continuo seguindo, ok? Tudo Depois certo. a gente se fala. Um abraço. Um abraço, amiga. Tchau, Beijo. tchau. Fica aí, tá? Então, a gente estava falando para você, Janira, que chegou aqui, eu estava compartilhando, a gente tem falado desde o início aqui, eu recuperei alguns conceitos, alguns entendimentos que a gente trouxe de aulas anteriores, né? E hoje nós estamos falando, nós vimos sobre paradigmas, falamos sobre escolher a direção, que foi a aula passada, que você viu no YouTube, né? E hoje nós estamos falando, aliás, a aula passada foi ajustando o foco, hoje nós estamos falando sobre escolher a direção, né? E nós estamos falando, a Célia já deu a contribuição oficial aqui de que a direção é para dentro, né? Não tem outra. Sim. Oi, Valéria. Tá me ouvindo? Tô, pode eu falar, tentando amiga. falar. Desculpa, eu estava tentando falar desde o começo, só que eu não vi que o meu áudio estava mudo. Ah, tá. Então, tá? Quando a gente fala de, igual você falou aí, de olhar para a gente com os olhos de Jesus, né? Então, eu estava pensando aqui, até mesmo quando a gente olha para a gente com os olhos de Jesus, a gente se reconcilia com nós mesmos, né? Com o nosso passado, que muitas das vezes a gente não gosta do nosso passado, né? E isso vem trazendo muitas coisas ao longo da nossa vida. E aí quando você falou assim, a gente tem que olhar com os olhos de Jesus, aí veio aquela palavrinha assim, quando você olha para você com os olhos de Jesus, você se reconcilia com você mesmo. Por quê? Porque Jesus não vai te condenar, ele não vai te criticar, né? Não, ele vai ajustar as coisas sim. Como você, como mãe, por exemplo, vai ajudar um filho, por quê? Você quer ver ele bem, não é? Quando você olha com os olhos de Jesus para você também, você faz isso com você. E muitas das vezes a gente, né, eu falo por mim também, a gente olha pra gente com um olhar que não é bom mesmo, né? Então a gente, quando olha com o olhar de Jesus pra gente, então o olhar de Jesus pra dentro da gente é um olhar bom, é um olhar que cura. É isso que eu acho. Sim. E se ainda não curou, é porque ainda não ajustou o foco. Exatamente. Mas vai ajustar, né? Você tem que... É também conhecimento de você mesma, né? Que a gente tem que ter mesmo, né? E isso não acontece da noite pro dia. Pode levar anos, mas é porque a gente não pode desistir de olhar para a gente com o olhar de Jesus, que ele vai estar sempre melhorando a gente, né? E a palavra mesmo fala isso, né? Verdade. E você falou uma coisa importante quando você falou que a gente se reconcilia com o nosso passado. Porque, gente, passado não é para você esquecer, fingir que ele não existiu. Ele faz parte da sua história. Você só é quem é hoje porque foi quem foi no passado. Se você não tivesse percorrido essa trajetória, você não estaria aqui hoje, nessa tarde de hoje, ouvindo sobre o que você está ouvindo, buscando o que você está buscando. Você só está aqui porque você percorreu toda a sua trajetória do passado. É claro que a gente não vai ficar, né, olhando para o passado. Você vai focar do seu... Eu costumo dizer que do meu passado, eu ponho os olhos no meu passado para fortalecer, nas experiências que fortaleceram quem eu sou. Outro dia eu postei umas fotos em que eu estava escalando, na verdade eu estava fazendo uma descida, toda equipada com corda, com não sei o quê. Naquele dia eu desci ao lado de uma cachoeira com 90 metros de altura.
e tomando água na cabeça e corda agarrando, não sei o quê. Então, foi um episódio que me fortaleceu. Então, para ele, eu gosto de olhar. Para os outros episódios, eu não tenho que ficar pensando neles, mas eu tenho que ter também amor por isso que eu já vivi. Porque foi isso que me forjou da maneira que eu sou hoje. Né? A galera fala aí que você deve olhar 10% para o seu passado, 20% para o seu futuro e 70% para o seu presente. O que importa, obviamente, é o agora. Mesmo porque o seu futuro está sendo construído hoje. Um dia eu falei com os meus alunos, falei, gente, eu sei ler o futuro. Falei, quer ver? Vou passar uma tarefa para você agora. E aí você não vai fazer a tarefa. O que vai acontecer com você amanhã? Vai perder ponto. Olha como a gente sabe ler o futuro. A gente tem que ter esse entendimento de que o fato da gente estar aqui hoje, reunida, falando sobre o que a gente está falando, buscando o que a gente está falando, vai fazer o nosso amanhã melhor, a nossa noite melhor. E se amanhã eu buscar tudo isso de uma outra forma, né, lembrando que eu não vou sair por aí também dando tiro para tudo enquanto é lado, buscando tudo enquanto é tipo de informação, mas eu posso encontrar um caminho só. Né? Eu tenho que entender que, primeiro, pelo menos para mim, só dá para seguir o caminho se o caminho for o de Cristo. Se a pessoa que eu estou aprendendo com ela, se ela não está nesse caminho, ela não tem nada para me ensinar. Porque o que vem dessa pessoa, pelo menos para mim, não vai ser. Então, são pequenos entendimentos que às vezes a gente sofre. Eu já comentei com vocês aqui de um episódio que eu passei, porque eu fui fazer um trabalho de coach com uma pessoa que estava totalmente desequilibrada numa determinada área da vida dela. E aí, por conta desse desequilíbrio, eu sempre gosto de falar nisso, como que eu tenho prazer na minha autorresponsabilidade. Eu dei condições, dei legalidade para que as coisas viessem para a minha vida, aquele desequilíbrio viesse para a minha vida. Mas o tempo inteiro o Espírito Santo falava comigo, não é assim não, o caminho não é esse não. E eu fui dando cabeçada, até que chegou uma hora que não dava para dar cabeçada. A cabeça doía tanto, de tanto dar cabeçada, que eu falei, não, gente, tem que parar com isso. E aí você fala, Espírito Santo, e aí, como é que vai ser? Foi o dia que eu falei com Deus, Deus, eu não quero ser nem a esposa que eu penso que eu acho que eu tenho que ser, nem a esposa que eu acho que o meu marido merece, eu quero ser a esposa que você me chamou para ser. Ou seja, busquei minha identidade. E busquei a minha identidade em quem? Nele. E entendi que o meu casamento é para quem? Para o reino. Então, identidade e propósito. Outro dia Deus falou comigo. Livra as pessoas do peso da palavra propósito. Eu não sei vocês, eu não aguento mais ouvir falar de identidade e propósito. Não tem nada de errado com isso. Mas as pessoas estão buscando tanto que elas já devem ter passado pela identidade, pelo propósito dela umas 10 vezes e não viram ainda o que é. Ô Cícera, e aí quando você fala que buscou a mulher que Deus queria que você fosse, você não precisou nem de tanto esforço, né? Não. Como você estava fazendo antes, né? Não foi fácil, não foi fácil, mas eu não tive que fazer esforço. Exatamente. Porque a palavra também fala, o meu jugo, ele fala, né? O meu fardo é leve, o meu jugo é suave, né? Então a gente fala assim, existe uma força que você vai fazer, mas não uma força sobrenatural, que ele não vai fazer isso com a gente, né? É muito interessante você falar isso, que isso cai naquela coisa. Muitas das vezes a gente fica forçando uma coisa e a gente não vê que não é porque a gente não está conseguindo, é porque às vezes não é o caminho. Você está indo para aquele caminho forçando de qualquer jeito. É isso. Sabe, às vezes a pessoa, tem gente que fala, mas como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Gente, Deus sinaliza de tanta forma, mas de tanta forma. Você abre a Bíblia, vem um versículo que ele confronta com o que você está vivendo. Aí você ainda fala assim, credo, isso é coisa do diabo. Vai lá e fecha a Bíblia. Sabe, tem coisa que eu falo que é comportamento. A gente coloca no diabo, é claro, ele tudo de ruim que eu puder
botar na conta dele, eu quero pôr mesmo, entendeu? Ele que se lasque para lá. Mas tem hora, gente, que não tem a ver com ele, não tem, eu costumo falar que não tem nem a ver com Deus, tem a ver com a nossa parte. Tem coisa que é a gente que tem que fazer. Não dá para achar para ficar sentado esperando Deus fazer as coisas. Eu estou lendo na minha leitura, agora eu estou fazendo a leitura de um ano da Bíblia, e eu estou lendo muito mais Antigo Testamento do que Novo. Gente, como eu tenho aprendido no Antigo Testamento. Como eu tenho aprendido. E a igreja atual, ela tende a caminhar mais no Novo Testamento. Né? Parece que a igreja hoje, não estou falando nem de católico, nem disso, a igreja, povo de Deus mesmo, sabe? Parece que é o povo que quer o reino, mas não quer o rei. É o povo que quer o perdão, é o povo que quer a gratidão, é o povo que quer a prosperidade. É o povo que entende que Jesus é o seu Salvador, mas que não entendeu que antes dele ser o seu Salvador, ele tem que ser o seu Senhor. Ele é meu Senhor e meu Salvador. Não é o contrário. Ele não me salva primeiro para depois ser Senhor da minha vida. É bem verdade que ele já nos salvou antes mesmo da gente existir, né? Antes da gente nascer, ele já tinha liberado a nossa salvação. Mas você só alcança isso se você faz dele Senhor da sua vida. Caso contrário, não vai acontecer. Deixa eu voltar lá no slide. Do slide atual. Aqui. Deixa eu ver se eu tenho como tirar esses troços aqui, que isso aqui está um tempão. Ok. Aí, lá em Gênesis 14, tem essa passagem. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Gente, vou deixar aí um pouquinho. O que vocês entendem? O que vem no seu coração sobre sair da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai? Por que nós precisamos? Porque esse convite não foi só para Abraão, esse convite foi para a gente também. Então, por que Deus nos convida? Qual é a terra? Qual é a parentela? E qual é a casa do meu pai? Como que você vê isso, hein? Eu queria que vocês falassem um pouquinho agora. Boa tarde, pessoal. Oi, Lilian. Eita, vovó. Tudo, amor. Então, esse versículo eu vejo muito assim, quando Deus deixou esse versículo para Abraão, na terra de Abraão era uma terra pagã, uma terra de deuses, né? Uma terra de idolatria. E trazendo isso para nós hoje, eu vejo o seguinte, que às vezes a nossa parentela, a nossa terra é um lugar de conforto, é um lugar que limita a nossa visão. Então, eu vejo que quando Deus manda a gente sair da nossa terra, da nossa parentela, está dizendo, sai daquilo dos seus próprios conceitos e vem para aquilo que eu tenho para você. Graças a Deus. Venho para aquilo que eu tenho para liberar para a sua vida. Venho para aquilo que eu tenho para te mostrar. Vem para aquilo que eu tenho para te dar. Para a herança que eu tenho para você. Então, não é fácil sair da terra e da parentela, porque muitas das vezes é um lugar de conforto para nós. Mas é um lugar que limita a nossa visão. É o jovem rico, né? O jovem rico não quis sair da casa dele, da parentela dele, da terra dele, para ir para o lugar que Jesus estava mostrando para ele. Ele preferiu permanecer. Quem mais? Quem mais vai falar um pouquinho aí? Vou falar um pouquinho, assim, que abre a visão da gente, né? Quando você fala assim, por quê? Porque muitas das vezes a gente acha que sair da nossa parentela é simplesmente, por exemplo, ter uma distância das nossas famílias, né? Mas não é essa distância física, né? Mas uma distância também espiritual, uma distância de coisas que ela vem trazendo ao longo da vida e vai colocando na gente, né?
E aí até aí tudo bem. Por quê? Mas quando você conhece Jesus, você tem uma nova vida, o que você tem que fazer? Abandonar aquilo tudo, né? Só que a gente não abandona, a gente traz, né? E quer ficar com aquelas coisas e com Jesus. Aí há um conflito na gente, né? Porque não dá pra ficar. Porque Jesus é o novo, né? Jesus é a experiência nova a cada dia, sabe? Jesus é um novo amanhecer, ele nos deu um novo nome, uma nova história, ele nos deu uma nova identidade, ele nos deu um novo espírito. Tudo em Jesus é novo, gente. Jesus não tem ferro velho, não tem antiquário, entendeu? Ele não está ligado a nada dessas coisas do passado. Ele é o novo, ele é o que vem, ele é o reino. Sabe, quando a Valéria estava falando ali, a palavra que veio à minha mente foi exatamente mente. É aquilo que está na nossa mente. Por isso que a palavra fala que a gente tem que renovar a mente. Traz o novo de Cristo para sua mente. Esquece tudo aquilo que você pensa que sabe. Outro dia, olha a frase que eu escutei. 5% das pessoas pensam, 10% das pessoas pensam que sabem pensar e os outros 75% preferem morrer a ter que pensar para fazer alguma coisa na sua vida. E eu vou te falar que eu acho que essa frase está bem certa. Na triste realidade. É uma triste realidade. E acho que a gente fica oscilando entre aqueles que pensam e aqueles que pensam que sabem pensar. Porque se a gente pensasse de verdade, a gente já estava voando há muito tempo. Há muito tempo. Mas aí Jesus vai e cria esses grupos malucos, junta essa mulherada toda, entendeu? E fala, bora pensar junto, né? Bora fazer ali, juntar todo mundo, fazer um mastermind com essa mulherada ali, que uma vai botando a outra para frente. Agora, gente, olha só. Essa frase, né, sai da tua terra, da tua parentela, isso lá no original é o Lesh Lehá. E isso é lindo demais. Eu relutei muito contra o Lesh Lehá, viu? Porque isso virou moda, todo mundo passou a falar Lesh Lehá e eu não estava nem um pouco agradada disso. Eu deixei passar muito tempo para depois eu mesma ir buscar minha própria informação. Então, olha só o que eu busquei. Lesh Lehá, vá por si mesmo, vá para dentro de si mesmo. O Lesh é o convite de saída. Deus poderia ter falado com Abraão simplesmente, Lesh, vá, sai daí, vai, anda. Vamos, menino, anda, se adianta, marcha. Né? Igual ele falou com Moisés, por que você está aí ainda? Manda marcha, ruma para cima desse mar aí que eu vou fazer, eu sei que é a minha parte, eu sei o que eu tenho que fazer. Aqui o seu negócio é só seguir em frente. Mas Deus falou com Abraão, Lesh Lehá, vá por si mesmo, vá para dentro de si mesmo. Mesmo aqueles que não são chamados a deixar sua casa ou sua terra, Deus envia para essa jornada interior de fé. Então, sai da tua casa, sai do teu passado, sai das tuas certezas, sai daquilo que você carrega e vai para uma terra, vai para um reino para o qual eu estou te enviando. Mas vai sem bagagem, pelo amor de Deus, não leva sua tralha contigo, não. Vá por você mesmo, para a essência da sua alma, para o seu propósito final, para essa terra interior que eu vou mostrar a você. Então, gente, a nossa direção é só essa. Nossa direção é em direção a gente mesmo. Né? O propósito final. O que é o propósito final? É o reino. Eu falo que todo mundo tem a mesma identidade e o mesmo propósito. Nossa identidade é Cristo, nosso propósito é o reino. De Cristo ao reino, a gente vai, anuncia e faz discípulo. Como que você faz isso? Aí cada um vai fazer de uma maneira de acordo com aquilo que Deus deu. Mas tem uma coisa que sempre me incomodou muito, é o pessoal que fica falando, porque Deus te chamou para ser, sei lá, Deus te chamou para ser fotógrafo e você foi ser padeiro.
Ô, gente, Deus não é ruim não, gente. Deus não vai deixar uma pessoa andar no caminho errado a vida inteira dela para lá na frente falar, mas lá no começo eu falei com você que não era para vir por aqui não. Não, ele vai te conduzir, ele vai trazer pessoas. Ele não vai te deixar errar a vida inteira, não. Tem certeza que ele não vai fazer isso. Por mais que a gente seja cabeça dura, por mais que a gente teime ficar, ele fala, filha, para cá. Tá bom, pai, mas eu vou mais um pouquinho aqui, depois eu volto. Aí ele vai falar de novo, filho, é para cá. Aí você vai tropeçar, vai cair, vai machucar, vai chorar. Ele vai vir e falar, filho, mas eu tô falando com você que é para cá. Vem para cá. E se a gente é filho, na boa, por mais teimoso que um filho seja, chega uma hora que ele te ouve. Chega uma hora que dói tanto, ele cai tanto, ele machuca tanto, que ele fala, não dá para eu andar mais. Desse jeito que eu tô querendo andar, não está dando certo. Deixa eu ver o que minha mãe está falando, deixa eu ver se faz sentido. Se não fizer, eu volto. Mas a gente sabe que mais cedo ou mais tarde os filhos nos ouvem. Então eu creio, sabe, que por mais que a gente dê cabeçada, mais cedo ou mais tarde a gente ouve o chamado do Pai. Né? O amor de Jesus nos atrai, ele não nos repele. Tem uma hora que não tem jeito, você olha e fala, chega. Eu passei por esse tempo. E teve um dia que eu falei, cara, tudo que eu mais queria na minha vida era sentar debaixo de uma árvore e ficar. Eu não queria fazer mais nada. Eu não queria nem ir, nem sair, nem para a direita, nem para a esquerda, para lugar nenhum. Eu só queria falar assim, chega. Daqui não sai, como diz um amigo meu, mal da montanha. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Mas aí, o amor, tudo aquilo que você ouviu, tudo que já foi semeado na sua vida, começa a florescer. E aí você fala, olha, eu não quero ser desse jeito mais. Não tem jeito. E para finalizar, nosso último slide. Aí. É esse aqui. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Gente, nossa trajetória é infinita. Ela só vai terminar quando a gente estiver na glória com Jesus. Até lá, todo dia é um pouquinho. Todo dia tem que fazer alguma coisa, todo dia tem que aprender, todo dia tem que doar, todo dia tem que receber. Né? Todo dia é dia de Eclesiastes 3. Todo dia é tempo para alguma coisa. Um trechinho de Eclesiastes 3 se cumpre na nossa vida todos os dias. Tem dia que você vai passar por um dia de abraçar, tem dia que você vai passar por um dia de não abraçar, tem dia que você vai passar por um dia de plantar, tem dia que você vai passar por um dia de colher. Às vezes esse dia vai durar um ano inteiro. Eu e a Valéria, a gente compartilha muita coisa. Deus me deu esse tesouro, essa amiga maravilhosa que tem me acompanhado. E eu falei com ela, eu sei que esse ano é um ano de semeadura na minha vida. Então, esse é o ano de semear, tá tudo certo. Eu semeio com muita alegria. Tá? Então, a gente tem que buscar o pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. O entendimento tem que nos levar a Cristo. Se você está buscando entendimento e ele não está te levando a Cristo, sai fora. Está errado. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui em busca de um entendimento e cada dia esse entendimento me levava para mais longe de Cristo. Aí teve uma hora que eu me toquei e falei, para. E outras pessoas também que eu já me dispus a ouvir, que de repente eu falei, não, isso não está fazendo sentido. Essa pessoa não tem o brilho de Jesus. Então, para que eu vou ficar olhando para ela? Se Jesus não brilha nela, vou olhar para ela para quê? E o final de todas as coisas, nele, é a sequência, tá? Tá ali, 2, 2, 2, 3. Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento.
Outro dia eu fiquei meditando muito nesse versículo, muito. Está tudo nele. Tudo está nele. Sabe, imagina o que é Jesus. Sabe quando você está com fome, aí você abre a geladeira e tem comida? Sabe quando você precisa varrer a casa, você abre o armário e tem vassoura? Sabe quando você precisa passar pano e tem pano limpo e tem produto de limpeza? Você precisa tomar banho e tem água quente? Você precisa lavar a cabeça, tem shampoo? Isso é Jesus. Né? Numa comparação minúscula. Porque eu não consigo fazer uma comparação do tamanho dele, então eu faço as pequenas comparações. Mas ele é tudo. Tudo que a gente precisa está nele. Todas as respostas estão nele, não tem nenhuma resposta fora dele. Nenhuma resposta. É tudo nele. Cícero. Oi, amor. Gabi, tô te falando, realmente, pra gente, são muitas informações, né, que nos fazem refletir, nos ensinam tanto aqui, né? Eu tenho anotado aqui, eu já fiz associação com um livro que eu tô lendo, que tem sido muito precioso para mim. Mas, enfim, eu até corri aqui para tentar ver uma parte que eu li do livro sobre a questão de Abraão, né? Mas eu não encontrei nesse momento, mas no grupo, depois eu compartilho lá, eu acho que vai valer a reflexão, né? Tem a ver com o que vocês falaram, compartilharam. Mas algo que eu queria deixar aqui, assim, mudou a minha vida, a minha perspectiva, a minha visão de tanto pessoal. Só um pouquinho, Gabi. Pode falar, que sem querer eu fechei seu áudio. Não tem problema. Acabei de lembrar, quando aconteceu aí, eu lembrei que eu acho que você compartilhou isso comigo uma vez também, que é aquele trechinho, aquela vinheta da igreja do Vitor Azevedo, Igreja por Amor. Eu acho que tem tudo a ver aqui. Se a gente for a fundo, a gente vai conseguir realmente perceber que tem tudo a ver. Eu vou ler aqui para todo mundo ter acesso, né? Diz assim: quero ser como Jesus. Ele acreditou em mim. Não tenho direito de não acreditar em mim. Quero ser como Jesus. Ele acredita nas pessoas. Não tenho direito de não acreditar nas pessoas. Quero ser como Jesus. Ele fez tudo por amor e não tenho direito de não fazer tudo por amor. Eu acho que essa reflexão vale para o nosso amor próprio, né? Para isso que a gente tem falado, sobre a gente olhar para a gente com amor, a gente ser tolerante com a gente, né? E vencer as nossas próprias questões. E nisso a gente vai se amando, né? A gente vê Jesus, porque ele não desistiu de nós. Então, nós podemos nos amar, nos perdoar, nos permitir a viver o novo de Deus. E, consequentemente, isso nós vamos conseguir olhar para as pessoas de uma forma diferente, né? Se nós conseguirmos nos amar primeiro, a gente vai conseguir amar o nosso próximo. Se a gente conseguir ser tolerante com a gente mesmo, a gente vai conseguir ser tolerante com o próximo. Então, realmente, tudo é a partir de nós. E por quê? Porque isso converge em Jesus, né? Converge na natureza de Deus, na natureza para a qual Ele nos criou para ser, e assim a gente vai manifestando o reino, né? Nessa terra aí. Então, é isso que eu queria compartilhar. Tipo, Jesus acreditou em nós, em cada uma de nós aqui. Nós não temos o direito de não acreditarmos em nós. É uma reflexão e eu acredito que o Espírito Santo vai complementar coisas a partir disso aí no coração de cada um, tá bom? A partir de uma reflexão pessoal. E é isso. Eu acho muito bacana, porque no desenvolvimento pessoal, a gente fala muito em validar o conhecimento, né? Você tem que ter uma experiência própria, a gente fala para você, qual que é a diferença de um mentor para um coach, para qualquer outra visão. O mentor, ele fala daquilo que ele viveu, ele fala daquilo que ele experimentou, ele fala daquilo que ele conhece, né? E, gente, para a gente sentar aqui, para eu abrir a boca e falar de Jesus, para a Gabi, para a Valéria, para qualquer uma de nós abrir a boca e falar de Jesus, a gente tem que buscar conhecer, viver, experimentar aquilo que a gente vai falar. E a gente tem que falar daquilo que a gente experimenta nele. Pode parecer, não vou falar isso lá no grupo, não, bobeira. Lá tem certeza que todo mundo lá vive muito mais do que isso. Ninguém vai dar valor para isso. Mas, primeiro, a Célia perguntou aqui mais cedo, ela até tirou ali, eu não sei se ela ainda está conseguindo acompanhar, ela perguntou ali, Cissa, posso compartilhar alguma coisa? Gente, aí a Célia está ali.
Célia, esse grupo, Oi. essa mentoria é de Jesus. Então, você não tem que perguntar nada para mim. A gente está aqui para isso, tá? Então, Ok. podemos. Posso falar? Pode falar. Posso ficar quieta? Pode ficar quieta. Aqui nós Tá estamos certo. livres. A gente tem É que eu liberdade aqui. não consigo acompanhar muito as mensagens, aí eu fico um pouco perdida de como funciona o grupo, sabe? Mas o que eu queria falar é quando vocês estavam falando sobre olhar para o passado, né? Reconciliar com o passado, mais ou menos isso. É que eu tenho uma história assim de superação minha, sabe? Minha mesma, eu comigo mesma. E eu queria falar um pouco disso, porque eu acho que por intuito eu fiz várias coisas do que vocês estão falando aí, mesmo sem conhecimento, sem ouvir sobre, mas por intuito mesmo eu acabei fazendo. E quando a gente olha para o passado como não para sofrer, mas para ver o que o passado te fez de você, é muito válido. Porque, igual você sabe, eu sempre falo do Brian, mas eu tenho 3 filhos, né? E aí o Brian, ele é autista, ele tem autismo, né? Que agora eu não falo mais que ele é. Ele tem autismo, o do meio ele tem alergia alimentar e algumas outras alergias de pólen e algumas outras coisas. E o mais novo, graças a Deus, ele é super saudável. Mas assim, quando eu descobri tanto o autismo quanto a alergia do meu filho, ele tinha só 5 meses, ele tinha só 1 mês quando eu desconfiei. O autismo também, eu só desconfiei. Os médicos levaram um tempo para me dar o diagnóstico, né? Só que eu comecei a pesquisar, eu abri a mente para pesquisa, porque eu era muito assim, não, o que o outro falou tá certo, eu confio no que o outro fala. E a partir do momento que eu percebi que não era assim, eu comecei a pesquisar na internet e eu percebi que realmente a gente não pode só ouvir o que o outro fala, a gente tem que abrir a mente para buscar conhecimento. Conhecimento liberta, né? E diante disso, eu acabei me fortalecendo muito. E até pouco tempo eu fiquei me questionando, por que eu tive 2 filhos assim, situações tão que exigem tanto de mim, né? E aí eu cheguei à conclusão que era para me fortalecer, para eu mudar para eu mudar mesmo por completo, porque eu não pensava igual eu penso hoje, eu não era quem eu sou hoje. Então, eu trabalhando o problema deles, a situação deles, eu trabalhei mais em mim do que neles. E aí, na hora, eu acabei deixando passar e não falei isso, né? Mas, assim, e hoje eu poderia ter escolhido ser vítima, né, da situação. Eu sou uma coitada, meus filhos, porque o do meio, ele é anafilático, então se ele tomar qualquer coisa que tem leite, ele corre risco de morte, né? Eu poderia ter me tornado refém daquilo, mas eu optei por não ser, por eu ter saúde mental para conseguir passar para eles o melhor. Muito bem, eu posso Célia. falar uma coisa, Cis, rapidinho, a partir do que a Célia falou? É uma experiência pessoal. Claro. Ela falou sobre a questão do autismo e tudo mais. E não só muda a vida dela. Cara, eu não sei, vocês não me conhecem, né? Eu acho que a Valéria, só assista, tem conhecimento que eu faço pedagogia, faculdade e tudo mais, e eu tenho acesso, né, a muitos alunos e cada um com a sua história, cada um com suas limitações, como todas nós temos, né? E eu tive uma experiência de lidar com um rapazinho, uma criança, né? Com autismo no semestre passado. E como ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha perspectiva, como que ele me transformou em pouco tempo. Gente, foi incrível, foi uma experiência assim que eu falei, Jesus, o Senhor me permitiu passar por isso aqui, viver tão pertinho dele, porque eu acompanhava ele em tudo. Tipo assim, qualquer coisinha, qualquer detalhe, eu tava acompanhando ele. E aquilo foi me transformando. E eu entendo que ela tá falando sobre essa transformação pessoal, sabe? De superação, de desafios, entender que eu sou diferente dele, mas isso não faz da gente diferente, assim, né? De certa forma. Eu falo das limitações, mas como que a gente aprende com isso? É muito humano. Mais aprende muito, do que ensina. muito coração. Oi?
Na verdade, a gente mais aprende do que ensina. É verdade, é verdade. Eu percebi isso, foi incrível. Então, eu tenho certeza que ele também vai transformar a vida de muitas pessoas que tiver acesso a ele, né? E que, com certeza, Deus vai usar isso para transformar outras pessoas também. Eu percebi esse propósito na vida do Arthur, né? Quando eu tive a oportunidade de estar com ele, caminhando com ele, acompanhando ele diariamente, e como que eu mudei como ser humano, a minha perspectiva. Nossa, foi encantador. Foi um olhar, assim, eu sou privilegiada por ter vivido isso, assim, foi muito, assim, especial, né? A gente vê a vida por outro ângulo, né? É verdade. Quando tá numa situação dessa. É verdade. É engraçado um que a amor Célia incondicional. falou assim, eu perguntei para Deus por quê, que eu sou professora de linguagem. Então, gente, palavra é meu universo, é o lugar que eu me sinto melhor. Tá? Então, você perguntou por que isso aconteceu comigo e a sua resposta foi para quê? Então, a sua pergunta é que estava errada. Para que Deus me deu a graça de ter 2 filhos com essas características? Você achou a resposta certa. Para que você fosse. Só que a pergunta, e se tem uma coisa, gente, se tem uma pergunta que para mim não presta, é o tal do porquê. Hoje hoje eu já entendo mais sobre isso, mas até então não tinha, né? Ainda não estava nesse processo. Até em pergunta de interpretação de texto. Por que o autor fez isso? Ué, gente, porque ele teve vontade. Não tem outra explicação. Porque ele quis. Por que? Porque ele quis. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, deixa eu me entender dentro dessa vontade. E dentro dessa vontade, para quê? Quanto isso, né, o quanto essa experiência, essa circunstância me aproxima mais da boa, perfeita e agradável vontade dele. Então, fica uma dica de professora aí para vocês. Fiquem atentas às perguntas. A gente precisa das perguntas. Perguntas são libertadoras, mas tem que ser pergunta certa. Já vou até anotar aqui. Vai substituir a partir de agora. Muito bem. O pessoal fala muito que a gente... qual que é a pergunta top? É a primeira que vem na sua cabeça. Sim, quando você começa a desenvolver, beleza, tá? Mas quando a gente vai amadurecendo, a gente tem que saber o que perguntar. Né? A gente cresceu. Quando a gente é bebezinho, por que isso? Por que aquilo? Por que o papel é verde? Por que o jacaré tem dente? Mas quando você cresce, você não pergunta esse tipo de coisa mais. Então, isso tem que acontecer com a gente, o nosso crescimento pessoal também. Né? Na pior das hipóteses, você quer conversar com uma pessoa, quer puxar papo com uma pessoa, você pode até perguntar para ela qual que é a cor preferida dela, mas isso é na primeira e na segunda conversa. Na terceira, não pode ficar o resto da sua vida fazendo as mesmas perguntas bobas. Não, fazendo perguntas, sim. Mas aquelas perguntas vazias... Gente, quer fazer uma pergunta, vira para a pessoa e fala assim, você conhece Jesus? Essa pergunta vai abrir um leque, mas um leque de conversa. Então, em vez de perguntar, não sabe o que perguntar, pergunta se conhece Jesus. Entendeu? Que você vai fazer diferença na vida dela, pelo menos a sua conversa ali vai servir para semear alguma coisa. Tá certo? E hoje eu também tenho uma tarefa para gente. Vou postar no grupo também, mas ela está aqui. Vou botar uma visualização maior. Está aqui. Nossa vida é feita de decisões. A Valéria sempre fala de decisão. Né, amiga? Todos os dias, o dia todo, temos que tomar pequenas e grandes decisões sobre a nossa vida. Decidir significa... Olha, gente, lá no dicionário, tá? Decidir significa cortar fora. Cortar fora. Eliminar todas as possibilidades e fazê-lo de pronto, sem hesitação. Então, quando você toma uma decisão, você inicia uma ação correspondente. Isso nos ajuda a entender melhor o processo de tomar uma decisão. Decidir envolve focar uma coisa que devemos fazer, cortar fora rápido as outras opções e agir.
para decidir, você tem que perder algo, deixar algo de fora. Exige coragem, a coragem que é impulsionada pela certeza de que a escolha feita ultrapassará a perda das outras opções. Então, quando tomar uma decisão, saiba, tá, eu vou perder. Igual a gente falou do jovem rico. O jovem rico não sabia, ele não soube tomar uma boa decisão por falta de conhecimento. Se talvez ele tivesse, em vez de ter decidido, porque ali, assim que Jesus falou com ele, larga tudo que você tem, vende tudo que você tem, dá aos pobres, ele já falou não. Ele podia ter falado, tá, peraí, mas por que eu tenho que fazer isso? E se ele começasse a conversar com Jesus, ele ia conhecer mais de Jesus. E aí ele ia ver que ia valer a pena. Mas na primeira resposta que foi dada a ele, ele já largou para lá, então tá, então isso aí eu não quero não. Mas muitas vezes escolhemos não decidir, não cortar nada fora. Tentamos abraçar o mundo e acabamos não realizando nada. Mas não decidir também é uma escolha. Gente, escolhendo ou não escolhendo vai ter consequência. Então, já que você pode decidir alguma coisa querendo ou não, por que não tomar a decisão mais correta, apropriada e inteligente? Hoje você já tomou uma excelente decisão. Hoje você decidiu ficar em on, ligado. Hoje você decidiu estar aqui e se aproximar mais de Jesus. Parabéns. Aí eu vou pular um pouquinho aqui para baixo, tá? Mas para que a palavra de Deus foi semeada no seu coração, hoje possa frutificar, você precisa regá-la, adubá-la. Gente, tudo que a gente falou aqui, a gente sabe desde o início que foi sobre Jesus, que era Ele que é Ele que está aqui conosco, tá? E sabemos que as nossas decisões precisam ser a partir dele. Então, faça aqui uma lista das 5 decisões que lhe trouxeram prejuízo. Aí você vai pôr aqui, tá? Para aí um dia, tira um dia, escreve aqui 5 decisões que você já tomou na sua vida e que te trouxeram prejuízo. Se der, nos últimos dias ou semanas. Veja o que é possível fazer para reverter as escolhas erradas e o que é possível fazer para potencializar as decisões assertivas que você fez. Então, faz uma lista das 5 decisões mal feitas que você fez, as 5 decisões assertivas que você teve nos seus últimos dias, semanas ou meses. Esse nosso tempo de reclusão, a gente não tem podido decidir muita coisa, né? Mas dá uma olhada aí. Depois, essas ações que você tomou, que não foram boas, que não te trouxeram bons resultados, o que você pode fazer para corrigir? E as que você tomou, como estar aqui nesta tarde, como é que você pode potencializar essa ação? Leia também a parábola do bom samaritano, pois ela vai inspirar você a fazer as escolhas certas. Tá? Então, daqui a pouco eu vou postá-la no grupo, essa tarefinha ali, e aquilo ali é muito bacana para você fazer mesmo. Renata, fala, amor. Tá me ouvindo, Cícera? Tô. Então, eu queria rapidinho fazer um resumo de tudo isso que tem sido dito, né? Porque tem sido para mim também grandes experiências, né? E tá validando aquilo que eu já aprendi antes. Com relação, por exemplo, à aula de hoje que fala sobre escolhendo a direção, é muito interliga, na verdade, as aulas passadas que fala sobre o olhar, sobre o foco e sobre essa direção, né? Uhum. E o interessante que Deus está falando aqui comigo sobre as escolhas, que escolhas nós temos várias, mas a direção dessa aula, a direção das nossas vidas é uma só. E essa direção é Cristo, né? Essa direção é Jesus. E eu gostei tanto de entender sobre isso, porque até com relação à aula passada, que a Débora tinha falado que ela tinha aprendido, naquele momento, naquela aula, eu quis falar com ela para não fazer, porque exatamente foi o que você começou a falar, que a gente pode até querer jogar certas coisas fora ou deixar de fazer aquilo que você achou que era para ter feito e não fez, mas tem um ponto, ou tem um lado, ou tem alguma coisa que Deus vai usar para transformar a sua vida.
E, de fato, é uma verdade, porque eu tenho aqui 4 cadernos também lotados de muitas coisas que eu coloquei, e quando eu estou numa aula parecida, ou quando eu participo de uma live, ou quando eu estou buscando algo de Deus, uma direção dele, eu sempre vou lá, porque eu sei que algo vai falar comigo novamente. E essa aula está falando comigo demais em relação a essa escolha, porque são várias escolhas, mas a direção é uma só, a direção é Cristo. E eu também tenho, como a Célia disse, eu tenho também na família uma criança autista, eu sou tia de uma criança autista, e realmente o que a gente aprende é algo muito valioso, porque assim, ela não transformou só a minha vida, mas ela transformou tanto a vida da mãe, que vivia sempre chorando, sempre lamentando, e hoje eu vejo ela uma mulher muito forte. Então a gente tem que pegar os pontos que Deus vai colocando e vai construindo na nossa vida para a gente realmente formar algo dentro de nós, porque se o sair é para dentro, se deixar a parentela é para dentro, é isso que a gente tem que tomar, né? Esse vá por si mesmo é muito importante. E eu aprendi algo muito sério, que às vezes a gente fala assim, vai e segue o seu caminho, ou vá para onde eu te indiquei. Às vezes a gente pensa assim, mas eu vou tomar a minha decisão? Sim. Mas a direção é Cristo? Sim. E o que você tem que fazer? Obedecer. E uma coisa que eu aprendi muito séria, que eu estou colocando em prática, que eu aprendi com o Joel J, é que a gente deve obedecer a si mesmo. Quando você consegue obedecer a si mesma, você automaticamente está obedecendo a Deus, e aí você está fazendo aquilo que foi proposto para você fazer. E isso é muito mágico, assim, é algo fantástico. Eu fiquei muito maravilhada com essa aula por causa disso. São escolhas que são várias, mas a direção é só Cristo. Esse seu obedecer a si mesmo, Renata, ele me chamou a atenção para a gente não desistir. Verdade. Sabe? Você tem... Gente, todo mundo carrega uma centelha divina dentro de si. Sabe? E às vezes a gente parece que prefere apagar essa centelha por causa do que os outros falam com a gente. Sabe? Você tem algo que você ama de paixão, que você quer, de alguma maneira, lidar com aquilo. Eu falei, eu até... Tem muita coisa acontecendo na minha vida, muita coisa acontecendo na minha vida. E uma delas foi o meu despertar total, despertar mesmo. Outro dia eu falei com a pergunta para a Ana Cláudia, eu liguei para ela outro dia chorando. Ana, eu tenho que falar com você. Ana, meu Deus, eu nasci de novo, Ana. Eu nasci de novo, Ana. E não tinha a ver com o novo nascimento espiritual, mas teve a ver com o novo nascimento mental. Quando eu entendi que essa parada que eu estou fazendo aqui com vocês, porque, gente, alguém tem que chamar o povo para fazer isso. Então, eu falei, então tá, vou lá chamar. Alguém tem que resolver fazer, né? Alguém tem que tomar a decisão. Então, eu tomei a decisão e a gente está aqui. Mas eu sempre achei que o que queimava no meu coração, porque eu amo cuidar de pessoas, era isso. E que eu ia crescer dentro do desenvolvimento pessoal. Só que eu nunca consegui entender que eu pudesse cobrar para fazer isso. Isso nunca entrou no meu coração. E eu ficava, gente, como é que eu vou fazer? Só que aí, recentemente, Deus me trouxe mais uma série de experiências em que Ele falou, não, você vai continuar fazendo isso porque eu te chamei para fazer isso. Mas onde você vai, a Cris está falando ali, onde você vai fluir é naquilo que você faz desde quando você nasceu, é na escrita. Então, assim, depois eu vou até colocar, vou postá-la no grupo, o endereço da página que eu criei, porque eu acho que ela ficou tão linda, a Gabi foi uma que falou muito comigo, quanto ela ficou bonita, ela ficou tão linda, porque ela me reflete. Sabe, eu tô nela, ela tá em mim, porque ali sou eu, e acabou. Então, quando é você, não tem como não ficar bom, não tem como não ficar bonito. É verdade. E, gente, sair da alienação, isso é muito importante. Porque às vezes a gente aliena, acha que essa história de alienação... Eu vivia nisso. Eu também, às vezes a gente acha que alienação é só... não, se eu falar o que a galera do desenvolvimento pessoal fala, eu já não sou alienado. Então, eu falo igual... eu falo de mindset, eu falo de mastermind, que não sei o quê.
Só que, filho, a hora que deita a cabecinha no travesseiro, vem todos os problemas, vem aquilo tudo e tal. Eu falei outro dia, eu me surpreendi. Eu acordo hoje de manhã pensando, nossa, como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer? Cheia de projetos. Tem dia, gente, tem noite que eu não consigo dormir de tanto projeto. A Gabi sabe, 3 horas da manhã eu mando recado para ela, achando que ela está dormindo, ela responde do outro lado, gente. Fica a criatura igualzinha a mim. Um dia ela me mandou não sei o que, aí ela disse, você tá aí? Eu falei, tô. Ela, eu falei, uai, eu brinquei ainda, o negócio de fantasma, né? Você tá aí? Eu falei, não, é um fantasma. Tipo, a gente brincou, né, Cícero? Porque as duas estavam acesas com um projeto, com umas coisas acontecendo, aí ela me perguntou, na mesma hora eu respondi, foi muito legal. Então, sabe, de estar encontrando nisso. Eu acho bacana compartilhar, porque às vezes a gente acha que vai ter um dia que eu encontrar o meu propósito, vai luzes, foguetes, vai ser... Oh! Não, gente. É tão simples, é tão no cotidiano. As coisas vão acontecendo. E começa no pequeno, né, Cissa? Porque eu tenho muita dificuldade ainda de fazer tarefas. Eu creio que eu ainda preciso ser mais constante, né? Eu não sei se é até a dificuldade da Débora também, né? Quando fala em deixar, em esquecer tudo, é por causa disso. É porque nós não fizemos as tarefas, eu acredito, né? Então, precisa ser constante, mas é igual você falou, tem que ser no pequeno. O processo, ele vai caminhando, ele não vai chegar de uma hora para outra. Não vai ser assim. Não. Né? E, assim, hoje, é uma coisa que eu falei que eu queria compartilhar aqui, hoje o Felipe me ligou e falou, Cissa, você pode dar uma aula lá na mentoria para mim? Eu falei, oi? Aí ele, eu preciso que... Porque tem um grupo fechado de Facebook, né? Ele falou, eu preciso que você vá lá, faça um vídeo para mim, falando isso, isso e isso, e exatamente sobre tarefa, sobre a importância de cumprir tarefa e tal, não sei o quê. Aí eu fui lá, fiz o vídeo, e depois ele falou comigo, falou, e na semana que vem você vai dar aula de novo. Eu falei, caraca, gente, é desse tamanho, é pequenininho, mas é gigante, é enorme, é enorme. E, ao mesmo tempo, precisa ser muito comum, precisa ser muito simples. Porque o que eu falei na semana passada, meu marido, outro dia, ele virou, não foi uma chave, aquilo foi o quê? Foi uma catraca, uma alavanca que ele virou na minha vida, com 2 coisas que ele me falou. Primeiro, ele falou, olha, nós não temos que nos impressionar com aquilo que os homens falam. Nós temos que nos impressionar, nós temos que ser impactados com aquilo que Deus fala. Porque às vezes a gente, uou, não, pá, deixa eu anotar, não sei o quê, dando toda a glória para o homem que está falando e esquecendo que aquilo está sendo dado àquele homem pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Então, verdade. Tem uma coisa que eu convido vocês a fazer. Parem de ficar dando glória para homens. Tem muitos mentores, tem pessoas valiosas, tem, sabe? Sim. Louvo a Deus pela vida de muitos desses homens. Mas não pertence a nenhum deles, não pertence nem a mim, nem a nenhuma de vocês. Aquilo que foi falado hoje aqui não pertence a nenhum de nós. Só pertence a ele. Eu não dou mais crédito para ninguém que eu falo. Falo primeiro. Sei lá, tudo que o Pablo já falou é do Pablo? Não é, é do Espírito Santo. Então também é meu. Então eu não falo, outro dia o fulano falou isso. Não falo, não. Eu falo como se fosse interessante meu. Isso. Mas ué. Entendeu? Não é verdade. Dele. Foi o Espírito Santo que deu para ele, se deu para ele, deu para todo mundo. Entendeu? Deus não faz acepção de pessoas, então é nosso também, entendeu? Então, todo mundo nosso. Faz isso daí. Tá? E a outra coisa que meu marido falou comigo, falou, amor, tudo vai passar. As mentorias vão passar, esses caras vão passar, sabe, os mindsets, os networks, tudo isso vai passar. Mas a palavra dele permanecerá. Então, gente, vamos nos apegar com aquilo que tem pega. Porque senão a gente vai ficar tentando se agarrar às coisas e a gente não vai sair do lugar. Quer dizer que eu não vou ouvir? Não, eu vou ouvir, porque Deus fala através deles. Alguns, outros não. Aí a gente escuta as pessoas certas, vamos selecionar, né?
Lembra, entendeu? Tem que ter o seu propósito, tem que ter o mesmo coração que o seu. Se não tiver, tá ali a gatinha trazendo coisinha pro papai, ele tá ali declarando amor para ela. Eu achei que fosse para mim, gente. Eu ouvi um eu te amo, eu falei, nossa, ele ouviu eu falando dele aqui, tá falando que me ama. Não é para mim, não. Então é isso. Esse é o presente que Deus me deu. Sabe, uma família que está se estabilizando, uma família que, conforme eu já falei, eu fui a mulher tola e quase destruí com as minhas próprias mãos. Não foram as pessoas com quem eu me conectei, não foram os networks errados, não, fui eu. Quando fala que você é a média das 5 pessoas com quem você convive, depende. Se você for alienado, sim, você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Agora, quando você já está ligado, você já sabe quem você é a média do tempo que você passa com Cristo. Aí sim, isso aí eu acredito que é verdade. Essa agora vem direto. Valeu, Espírito Santo. Entendeu? Você é a média do tempo que você passa com Cristo. E não é ler na Bíblia, não. É com Ele. É com Ele. É servindo a Ele. Tá? Ah lá, a Cris está toda empolgada ali no chat também. Tá bom, gente? Amém. Então, ó, um beijo enorme para todo mundo. Eu não vou tirar foto agora. Daqui a pouco eu vou. Então, deixa eu só falar um negócio, Cissa, que eu acho legal, que a gente precisa também ter isso forte com a gente. Porque a boa obra que ele começou em nós, ele ainda não terminou. Então, muita coisa na nossa vida ainda vai mudar. Nós vamos realmente, assim, vai chegar uma hora que a gente vai falar, eu nem acredito que eu era assim, eu nem acredito que eu passei por isso. Por quê? Porque todos os dias ele está fazendo essa boa obra. É o novo, né? É o novo. É novo todo dia, gente. E ele nunca vai nos deixar só. Como você falou lá no começo, né? Que tipo assim, que ele não vai deixar você ir para uma direção errada, se ele mandou você ser padeiro, se ele mandou. Realmente não vai. Até isso tudo que está acontecendo hoje é o quê? Ele falou, gente, eu vou acordar o meu povo, pode deixar que eu tô no controle. Ele está no controle o tempo todo, gente. Isso é muito lindo, viu? Muito obrigada. Não, e talvez se não tivesse essa confusão toda aí fora, não teria 15 mulheres. Será que todas as 15 que estão aqui teriam a tarde de quarta-feira, de 3 às 5 da tarde, disponível para estar aqui? Pois então. Certo? A Gabi ia estar lá, cuidando dos miudinhos dela, né? E quem mais não estaria envolvida com mais alguma coisa, com mais uma tarefa, né? Em qualquer área da sua vida? Então, a gente tem que aproveitar muito esses dias, tá? Ó, gente, nossa próxima aula vai ser sobre identificando o alvo. Então, vocês já podem ir colocando isso em oração, já podem ver o que Deus vai trazer ao coração de vocês, porque a aula é para todas. Todas ensinam, todas aprendem, todas dão, todas recebem, e é um fluir. Tá? Eu vou pôr a tarefa. Se alguém... Eu não vou tirar foto agora, porque o meu celular aparece na frente da câmera, aí fica feio. Eu vou salvar daqui a pouco, aí eu ligo o vídeo de novo e tiro a foto. Tá? E jogo lá para o YouTube e boto o link lá no grupo depois. Que aí vocês podem compartilhar. Ok? Então, um beijo para todas. Beijo para todas. Foi um tempo muito gostoso. Estou muito feliz. Cissa. Oi. Segura aí, gente, todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. X! Todo mundo fala X. X! Vou ver, eu acho que eu consegui. Printou se não a der, tela? a Cissa faz do outro jeito. Tá. É só fazer um print no computador. Você aperta a tecla lá, PRTSCR. Aí faz um mesmo. print. Isso que eu tentei fazer. Deixa eu ver Aí é aqui se só deu. colar no Word depois. Faz um print aí. Qual é a Deu tecla? certo. Aí você pode Qual é falar a tecla? Deu certo. PRTSCR. É print. É print screen. A Maria PRTSCR. Aparecida ficou ótima. Eu queria ter feito igual ela, mas não deu tempo. Então vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. Não, ela ficou linda. Não, ela ficou legal. Eu não sei se ela fez brincando, assim, né? Mas ficou muito legal. Então tá, depois eu também pego uma foto. Eu pego mais no finalzinho. Né? Ela fez assim, ó. SC. Depois vocês colocam no grupo, né? Isso. Eu ponho a foto lá, ponho o link, ponho tudo. Tá bom? Tá joia. Janira. Um beijo, Janira. gente.
Liga seu áudio um pouquinho, amor. Espera aí, deixa eu ligo você aqui. Deixa eu ver. Pronto. Estava bloquado, eu não conseguia abrir o áudio. Diga! Tá. Então, a gente tem inclusive, gente, faço novamente o convite, tá certo? Já consegui com algumas meninas aqui, eu estou me colocando à disposição para que a gente possa ter um tempo individualmente. Né? Eu estou marcada com a Janira hoje. Aí eu quero te perguntar se a gente vai manter o nosso horário hoje ou se de repente você quer passar para um outro dia, por a gente ter tido esse tempo aqui. Isso, para mim aqui agora são 21h45. Seria logo após a nossa lição aqui? Nosso encontro? Deixa eu ver. Eu não sei quantas horas agora. Quem sabe as horas? Sim, você me falou às 11 da noite, né? Às 6 aí, né? Que seriam 6 aqui. Ok, perfeito. Para mim tá ótimo. Vamos manter, então? Sim, então vamos tá. manter. Ok. Então tá bom. Então, pessoal, ó, depois, para a gente fazer um bate-papo individual, tá? Já tem algumas pessoas com quem eu estou até fazendo. E aí só me chama no privado lá, me fala que a gente combina um dia para a gente conversar um pouquinho melhor, para a gente poder enriquecer o nosso trabalho aqui, tá bom? Então, ó, beijo para todo mundo. Beijo. Tá? Até mais. Obrigada, Cissa. Um beijão. Beijo, gente. Beijo, Tamo junto. Tchau. 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 Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo para vocês.